A mesa 1, com o tema Reforma Tributária e as repercussões no desenvolvimento econômico brasileiro, nós vamos convidar os palestrantes Reinaldo Sampaio, do Corecon, e Marcelo Lettieri, do Sindifisco Nacional. Para mediar a mesa, chamo o professor Paulo Balanco, da Faculdade de Economia da UFBA. A quem eu passo a palavra. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco na Faculdade de Economia, na abertura e para a realização da primeira atividade, que é essa conferência, palestra dos nossos dois convidados externos, digamos assim. Antes disso, eu queria rapidamente mencionar a presença do nosso vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia, professor Fabrício Pitombo, e do professor Gervásio Ferreira, vice-diretor da Faculdade de Economia. Começaria agradecendo os dois convidados que aceitaram prontamente o nosso convite para integrarem essa mesa, cujo título é Reforma Tributária e as repercussões no desenvolvimento econômico brasileiro. Eu vou dar uma informação rápida em termos da trajetória deles, da formação. À minha esquerda, Marcelo Lettieri, que é diretor do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal, um importante sindicato, combativo sindicato brasileiro, não é? Que representa uma parte dos servidores públicos federais. Marcelo é graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, é uma tradicional instituição de ensino brasileira. Ele também tem formação acadêmica robusta, né? Doutor em economia, mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. E também atua como professor colaborador na Universidade Federal do Ceará. Já atuou como professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, tem experiência na área de economia, com ênfase em métodos e modelos matemáticos, econométricos, estatísticos e economia do setor público. E ele atua principalmente com os temas política e administração tributária, evasão fiscal, modelos de equilíbrio geral, crescimento econômico, pobreza e desigualdade de renda e desenvolvimento de modelos econométricos de previsão. Atualmente é auditor fiscal da Receita Federal e também diretor de Estudos Econômicos do Sindifisco, que é o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal. À minha direita, Reinaldo Sampaio, presidente executivo da AB Rochas, Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais. É uma entidade nacional que representa os produtores de rochas ornamentais, fundada há 24 anos, tem sede em Brasília. Ele também é formado em Economia, especializado em Economia Mineral, e atua como executivo do setor executivo e empresário, melhor dizendo, do setor minero industrial há 45 anos. Ocupa cargo nos Conselhos de Política Industrial, Inovação e Mineração, além da Confederação Nacional da Indústria e no Fórum Nacional da Indústria. Representa também o setor de rochas ornamentais no Conselho de Entidades criados pela Agência Nacional de Mineração, com a finalidade de ser interlocutor do setor mineral com aquela agência. É economista graduado pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, com especialização em Economia Mineral pela Universidade Federal de Minas Gerais. E já atuou como vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. E é coordenador do Comitê de Portos e do Conselho do Comércio Exterior da FIEB. Foi coordenador do comitê. E atualmente é presidente da AB Rochas, como informei no início. Certo?
Finalizando, mais uma informação biográfica dele: é membro do Conselho Temático Permanente de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico da Confederação Nacional da Indústria e membro do Fórum Nacional da Indústria e do Conselho Consultivo da CNI. Ok? Então vejam que os nossos convidados têm currículos bastante robustos, não é? Então estão bastante gabaritados para desenvolverem a temática para a qual eles foram convidados. Bom, cada expositor terá 25 minutos para falar e, ao final, nós abriremos um espaço para a intervenção do público, em termos de perguntas, pedidos de esclarecimento, outras coisas. Okay? Então, vamos começar pelo professor Reinaldo Sampaio. Os cumprimentos aos companheiros da mesa, né, respeitosamente, dizer da extrema honra que tenho de estar aqui convidado pelo professor Urandir, cumprimentar o professor Tomé, Henrique Tomé, de quem também estive aqui há cerca de um ano, aproximadamente um ano, refletindo sobre esse mesmo tema em um outro estágio do processo da reforma tributária. E, evidentemente, saudar minhas colegas e meus colegas aqui presentes e representantes de instituições que aqui também estão a nos ouvir. Na abertura dos trabalhos do ano passado, eu iniciei fazendo uma breve observação. A reforma tributária em curso, ela diz respeito exclusivamente aos impostos indiretos. E estes são os impostos que toda a sociedade brasileira paga de um modo igual, como se todos tivessem a mesma renda, porque ela é paga sobre o consumo. E me espanta a apatia da sociedade brasileira em incorporar-se no debate, na crítica política da reforma em curso, independente dela ser boa ou ruim. Há um fato que diz respeito à sociedade e eu vejo a ausência da sociedade em todas as suas representações no debate desse tema. Dos partidos políticos, da intelectualidade, da classe operária, enfim, a sociedade está ausente. E a sociedade, quando se ausenta, enfraquece a democracia e abre espaço para o discurso demagógico da extrema-direita. Então fica esse registro e vamos entrar aqui no tema que nos interessa. Como disse, a reforma é de um pilar da estrutura tributária. Um sistema tributário considerado equilibrado, ele precisa atender pelo menos 5 princípios. O princípio da equidade de cada um segundo a sua capacidade de pagamento. O princípio da simplicidade e da transparência para que haja clareza nas obrigações fiscais e nos direitos do ente público. Se ele for simples e transparente, ele atende um terceiro princípio do baixo custo de conformidade. Não se pode gastar muito dinheiro para cumprir as obrigações fiscais. Um quarto princípio é o da elasticidade e o da previsibilidade. É preciso que haja um espaço para alterações do sistema tributário, mas que se dê num largo prazo, de maneira que preserve a previsibilidade das regras vigentes. E, por fim, o sistema precisa ter neutralidade e eficácia. É preciso que haja equilíbrio na carga tributária entre os setores da economia, de modo a não influenciar negativamente a alocação dos investimentos. O sistema tributário atual não atende nenhuma dessas pré-condições. Ele é confuso, ele é caríssimo, ele é judicializado em grande parte e ele tem uma exacerbada elasticidade, o que lhe tira completamente a previsibilidade e por consequência também ele tem um desequilíbrio entre os setores da economia, penalizando excessivamente o setor industrial, que se fazer confronto com as observações do mestre que falou sobre a questão do desenvolvimento de setores mais dinâmicos que levam desigualdade e podem criar desigualdade. Mas a cadeia industrial é a cadeia mais longa e que incorpora tecnologia, incorpora inovação, incorpora necessidade de trabalhadores mais qualificados e, por consequência, eleva a renda média do trabalho. E, no entanto, quando se exacerba da tributação indireta sobre esses bens, você afeta a demanda agregada, né?
Bom, a reforma vai corrigir um conjunto desses, eu diria, à exceção da equidade, esse sistema, essa mudança da reforma vai alterar positivamente todos os demais aspectos. E, portanto, isso é bom para o setor produtivo e é bom para a economia. Porém, não atender à questão da equidade é uma questão gravíssima. E apesar da aparência das concessões que estão sendo feitas com as reduções de alíquota, etc., ela não é uma questão real e objetiva. Ela é, acima de tudo, uma aparência de benesse. E eu vou falar sobre este ponto. A estrutura tributária brasileira gira em torno de 32%, a carga tributária brasileira, em 32,5% do PIB. O nível mais alto foi em 2022, 33,9%, mas é um ponto fora da curva. A média é em torno disso, 32,6%, ela foi 31% em 2021, 32,6% em 2023, e ela será calculada com base na média de 10 anos, se não me engano, entre 2011 e 2020, para determinar a carga tributária máxima que a reforma tributária não vai poder elevar, nem também vai diminuir. E quando olhamos esses 32,5%, 45% dele é o pilar dos impostos indiretos. 45% significa 15% do PIB, dos impostos indiretos. Este é o objeto da reforma. No outro extremo está o pilar dos impostos sobre a riqueza e o patrimônio, que representa 24% da carga tributária, portanto, cerca de 7, alguma coisa do PIB. E no meio, o pilar das contribuições trabalhistas e previdenciárias, com 31%. Quando observamos ou comparamos a estrutura tributária da OCDE, que é o que nós podemos nos comparar, porque são as 38 maiores economias, a carga tributária de lá, a média é 34,1%. Portanto, quando alguém disser o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, ou ele está desinformado ou mal intencionado, porque ela não é. Em contrapartida, enquanto aqui 45% da carga tributária são impostos indiretos, na OCDE é 31,4%, 14,6 pontos percentuais a menos, numa sociedade de renda mais elevada, de pessoas com melhor padrão de vida e que tem um peso de impostos indiretos muito menor que a sociedade brasileira tão desigual e tão empobrecida. Quando falamos do pilar dos impostos sobre patrimônio e riqueza, na OCDE são 34% da carga tributária, 10 pontos percentuais acima do Brasil. E em alguns países escandinavos, essa carga tributária chega a 40%. E contribuições previdenciárias e trabalhistas se situam em torno de 34% na OCDE, 31% aqui. Então, de modo que, quando alguém disser que nós temos a estrutura tributária mais perversa e mais desigual e mais regressiva do mundo, aí está falando uma coisa correta. Eu poderia falar sobre uma série de pontos da reforma tributária, mas vou me ater aqui rapidamente aos pontos, até pelo tempo disponível. Eu vou me ater a dois aspectos centrais. Eu poderia falar aqui sobre, primeiro, a introdução do IVA, que não é nenhuma inovação, é uma coisa já consagrada há dezenas de anos em mais de 150 países, mas é uma atualização importante e na direção correta. Criamos uma inovação, dois IVAs, um IVA federal, um IVA estadual municipal. Na criação do IVA estadual municipal, começa a primeira questão que eu levanto para a reflexão de todos. Ele absorverá todos os recursos que hoje representam o recolhimento do ICMS e do ISS, em torno de 800 bilhões de reais, e como isso pertence a 26 estados, mais o Distrito Federal, e mais 5.565 municípios, criou-se um comitê gestor, que é melhor do que o Conselho Federativo que se imaginou, que era quase um novo Senado Federal sem ser eleito, mas o comitê vai administrar esses recursos, para redistribuí-los e não só redistribuí-los. Tem outras questões da autoridade desse comitê. E como é que ele será constituído? 27 membros representando os estados e o Distrito Federal e 27 membros representando os municípios de cada estado e o Distrito Federal.
Quando houver uma votação do comitê para uma discussão interna sobre um normativo, uma decisão que envolva a distribuição desses recursos ou as regras vigentes, quem recorda o CONFAS sabe que o maior nível de conflito no âmbito do CONFAS era o conflito de interesse entre os estados mais ricos e os estados mais pobres na construção de regras. E qual é o critério de votação do comitê gestor? Quando disser respeito aos estados, a maioria será aquela que representa a maior parcela da população nacional. Um critério que parece justo. Os estados que representarem a maior parte da população torna-se vitorioso na decisão do comitê gestor. Mas se os conflitos são entre estados ricos e estados pobres, as regiões sul e sudeste juntas, que são os estados ricos, abrigam 114,2 milhões de brasileiros. Portanto, é 54% da população nacional. Onde o conflito for entre estados ricos e pobres, a decisão já está tomada hoje. Será favorável aos estados mais desenvolvidos. Quando se tratar de recursos relacionados aos municípios, que é aproximadamente 15%, um pouco menos desse quanto, aí a regra é a regra normal, é maioria de voto. Quem tiver mais voto, se for conflito interregional, vence os estados mais pobres, que são 20 estados. Então fica para reflexão. Nas decisões dos estados, o comitê gestor já tem garantia assegurada aos estados mais ricos, por terem a maior parcela da população nacional. Poderia falar aqui de outros pontos positivos da reforma: o fim da cumulatividade tributária, a permanência do simples com a opção dos empresários alterarem sua posição entre o simples e outro regime, a mudança de recolhimento do tributo hoje da origem para o destino, que favorecem os estados mais pobres, que compram mais do que vendem. Então ele vai receber o tributo sobre aquilo que compra. Fica uma observação, uma interrogação aqui. Não tem ainda definido qual é a alíquota que vai vigorar e como é que o critério de escolha da alíquota. Haverá uma alíquota máxima, mas eu acho que haverá também um espaço para o Estado fazer uma alíquota um pouco mais baixa que a máxima. Só os estados mais ricos poderão fazer isto. Os estados mais pobres precisam dos recursos, porque se baixar a alíquota, ele reduz a alíquota sobre toda a atividade econômica. Se isto ocorrer, nós começamos um novo modelo de guerra fiscal que os estados pobres não podem competir. Porque um subestado como São Paulo ou Paraná pode dizer que a alíquota dele, em vez de 17, será 15. E, portanto, ele cria uma condição, já ainda tem uma condição sistêmica de competitividade superior aos estados do Nordeste, e, portanto, ele tem um maior poder de atração de investimento que pode compensar a redução da alíquota. E vai diminuir a vantagem de destino e origem que estará na troca de valores. Tem uma outra aberração, que aí é que eu falo do mundo das aparências. Me lembra Hegel, que falava que o mundo fora da plena razão é o mundo das aparências. E esta ideia me parece um mundo fora do pleno da razão. Então vai se dar 60% de redução da alíquota do IVA sobre 27 setores ou produtos da economia. E mais 100% sobre mais 9 setores ou produtos na economia. E mais 100% sobre a cesta básica nacional. O que parece aparentemente uma grande redução dos tributos sobre a sociedade. Quais são os problemas que trazem aí? O pacto da reforma nem reduz a receita, nem aumenta a receita tributária. Então, se o sistema der excessivos descontos a uma série de itens, e tem coisas que são, assim, típicas do Brasil, exóticas. Por exemplo, um dos itens que vai ter 60% de redução do tributo são produtos de higiene pessoal e de limpeza, majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda.
Eu fico perguntando, quem vai escolher as marcas de sabonete, desodorante, água sanitária, sabão em pó, que são os consumidos majoritariamente pelos pobres, que se diferenciam das marcas majoritariamente consumidas pelas famílias ricas, para só a esses assegurar os 60% de desconto? Isso é coisa do Brasil, isso é uma loucura, isso não cabe no sistema, na definição de uma reforma tributária. Mas o que é que acontece? Se o governo os governos precisam recolher 15% do PIB desses impostos, só há uma forma de sustentar os descontos, elevando a alíquota a um patamar que, quando der todos os descontos, continuará recolhendo 15% do PIB. Então nós vamos ter a maior alíquota de IVA do planeta, inevitavelmente. Primeiro, porque temos um peso muito grande dos impostos indiretos na estrutura tributária. Segundo, que para dar tantos descontos e garantir recolher 15% do PIB, eu tenho que elevar essa alíquota a tal ponto que, quando der todos os descontos, ele continue recolhendo o mesmo quanto. É como comprar um ingresso no estádio por R$50 e chegar numa semana seguinte e dizer, agora tem um desconto de 50%. Aí você entrega 25% da bilheteria e diz, não, é 45%, porque o ingresso agora é 90%. Você tem 50% de desconto sobre 90%. Então, você não vai pagar 25%, você vai pagar 45%. Seu desconto é somente 10%. Mas, como o estádio precisa receber 50%, depois que o sujeito entrar, ele tem que deixar os 5% em alguma coisa, obrigatoriamente, porque o estádio precisa de R$50 por pessoa. E o Estado brasileiro precisa de 15% do PIB de impostos indiretos. Só tem uma forma de fazer, elevando a alíquota dos impostos indiretos. O outro ponto relevante, que eu até parei por tal tempo, teriam outras coisas a comentar, é o do Fundo de Desenvolvimento Regional. Se ele fosse uma pessoa, seria preso por falsidade ideológica, porque ele está levando o nome do que não é, de quem não é. Nós somos economistas, nós sabemos que um fundo de desenvolvimento, ele não nasce naturalmente, ele é decorrente de uma política de desenvolvimento, de uma avaliação criteriosa dos fatores que geram as desigualdades regionais, de uma valorização para definir o quanto de recursos precisa para mitigar essas diferenças, com metas a serem alcançadas, com uma governança sobre isto, e aí constrói-se um fundo de desenvolvimento regional realista. Este não nasce assim, ele nasceu como? Olha, será no máximo 5% da arrecadação do IBS, ou seja, no máximo 40 bilhões de reais a valores de 2022. Nas discussões de última hora, elevou-se a 60 bilhões. Mas não é assim, começa com 60 bilhões, ele vai começar com 8 bilhões em 2029, 16, 32, 40 em 2033 e 60 bilhões em 2049, se não me engano. Mas vamos pensar agora como será distribuído esse recurso. Pensemos, para facilitar, 40 bilhões em 2033. A primeira coisa que eu pergunto é, olhemos para trás e tomemos a Bahia como referência, ou o Nordeste. O que éramos em 2013 e o que somos em 2024? Basicamente a mesma coisa, com problemas agravados depois da pandemia, principalmente os problemas sociais. Que mudança substantiva houve na matriz econômica da região ou na composição orgânica do capital aqui instalado? Nenhuma relevante. E o que é que seremos daqui a 10 anos? Mais ou menos a mesma coisa. Não há nenhum fator excepcional a acontecer. Então, em 2024, 40 bilhões de fundo de desenvolvimento, e o critério de distribuição é o seguinte: 30% deste valor será distribuído em função da população dos estados, na sua relação percentual com a população brasileira. E 70% com base no dispositivo da Constituição Federal, do seu artigo 159, inciso 1, a linha A, que trata do Fundo de Participação dos Estados. 30% de 40, 12 bilhões. A Bahia tem 14,1 milhão de habitantes. Significa cerca de 7% da população brasileira. Então ele leva 7% de 12, 0,8 bilhão de reais. São Paulo tem 44,3 milhões de pessoas.
e representa 22% da população brasileira. Ele leva, então, 22% dos 12 bilhões, 2,7 bilhões de reais. E dos 70% restantes? É função da distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Eu levantei esses dados. O Nordeste recebe 52,4% do Fundo de Participação dos Estados. Nós estaremos distribuindo agora 28 bilhões, que é 70% de 40%. 52,4% dá 14,6 bilhões de reais para o Nordeste. A região Sudeste, onde está São Paulo, arrecada 8,5% do Fundo de Participação dos Estados, que corresponde a 2,4 bilhões dos 28. Divide-se, aqui para facilitar, porque a regra não está definida, vamos dividir linearmente. 14,6 bilhões por 9 estados do Nordeste, dá 1,6 bilhão para a Bahia, e pelos 4 do Sudeste, dá 0,6 bilhão para São Paulo. Quanto São Paulo vai receber em 2033? 2,7 mais 0,6, 3,3 bilhões de reais. E a Bahia? 0,8 mais 1,6, 2,4 bilhões de reais. Este é o Fundo de Desenvolvimento às avessas. Ele vai destinar mais recursos a São Paulo que a Bahia. Então, ele é um fundo para aprofundar as desigualdades regionais. Eu, quando falo isto, eu até digo aqui, francamente, se o entendimento verdadeiro for outro, eu peço que esclareçam hoje aqui na nossa... Porque isso não vai me constranger. Eu estou constrangido com minha compreensão. Quando eu compreendo que este fundo vai gerar mais recursos para São Paulo que para a Bahia, eu fico constrangido. E eu estou louco que alguém me diga: você está enganado. Não é assim, a conta é outra. É muito mais recursos. Então, de modo que a reforma tributária, apesar das suas positividades no campo da vida da empresa, que ela realmente reduz custos, cria uma transparência tributária, ela traz previsibilidade, embora ela vá mudar o Pacto Federativo. Ela já mudou o Pacto Federativo. Estados e municípios perderam integralmente qualquer autonomia tributária, qualquer autonomia fiscal. Nem o IPTU, nem o TCMD vai ser feito a critério do Estado ou do município. Haverá uma lei nacional estabelecendo regras, métodos e etc. Os Estados vão praticar dentro das regras e métodos que valem para todo o país. Então, Estados e municípios não têm mais autonomia fiscal. E eu pergunto: como nós vamos resolver o problema das desigualdades? Para concluir, eu vou me ater apenas às questões sociais que estão por trás dessa desigualdade. Se nós juntássemos os 3 estados da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eles somariam 576 mil quilômetros quadrados, 2% maior que o estado da Bahia. Lá vivem 29,9 milhões de brasileiros e na Bahia 14,1. Nesta região sul, esse estado sul, tem 1,4 milhão de famílias no Bolsa Família, que, se admitirmos 3 pessoas por família, representa 14% da população dessa região sul. A Bahia sozinha tem 2,8 milhões de famílias no Bolsa Família. Fazendo a mesma conta, isso significa 59,5% da população da Bahia. Se pensarmos no Nordeste, tem 9,5 milhões de pessoas, de famílias no Bolsa Família. Fazendo a mesma conta, para uma população de 54,6 milhões, significa 52% da população do Nordeste no Bolsa Família. Então, estamos falando de pessoas que vivem entre 20 a 30 reais por dia. Se tiver 2 filhos menores, para receber 150 por cada um. Esta desigualdade precisa ser rompida e não pode ser com esta verba, com esta mesada que se criou. Esta região sul tem 8 milhões de trabalhadores formais. O Nordeste inteiro, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 54,6 milhões de pessoas, tem 7 milhões de trabalhadores formais. Essa região sul, dos 3 estados, tem 2,4 milhões de trabalhadores na indústria, que é uma região do tamanho da Bahia, que tem 380 mil trabalhadores na indústria, incluindo os da construção civil.
Então, este fosso imoral, intolerável, que é o espaço de todas as possibilidades demagógicas, nós perdemos a oportunidade de resolver na reforma tributária, porque depois que essa reforma for concluída, durante 50 anos não vai se falar em política de desenvolvimento regional, nem vai se falar em alteração da estrutura tributária brasileira, corrigindo a regressividade que ela apresenta. Então, eu sei que eu sou um ponto fora da curva no ambiente empresarial, mas eu enxergo isso como um desperdício ao desenvolvimento que interessa à classe empresarial. Quanto mais pobre for essa sociedade, menos empresas desenvolvidas nós teremos. É uma elite retrógrada, conservadora, reacionária. Nós temos que ter uma ideia de nação, de totalidade, e isto está perdido nesta reforma. E eu considero que, em grande parte, pela apatia e pela astenia política que tomou conta da sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, Reinaldo. Cumpriu religiosamente o tempo estabelecido. Passa a palavra, então, ao Marcelo Lettieri. Bom dia a todos e todas. Quero inicialmente agradecer o convite dos organizadores do 19º Encontro de Economia Baiana, convite que me foi feito pelo professor Paulo Balanco, dizer que é uma honra muito grande estar aqui, né? A gente falar um pouco sobre reforma tributária, e eu quero... Deixa eu marcar o meu tempo também para tentar ser igual o Reinaldo Sampaio e cumprir religiosamente o tempo. Parabenizar pela escolha do tema. Eu acho que a discussão central hoje nesse país é a redução das desigualdades regionais, de renda, e parabenizar o Reinaldo Sampaio, né, por essa visão, né, como disse, né, um empresário fora da curva, mas eu acho que a gente tem muitos empresários assim fora da curva, e a gente precisa resgatar isso para fazer uma discussão séria do país que nós desejamos, né? Também acho que estamos perdendo uma grande oportunidade de fazer isso nesse momento com a reforma tributária, e vou tentar falar um pouco sobre isso, e sem combinar com o Reinaldo Sampaio, né, eu vou avançar um pouco mais na discussão do outro lado da reforma tributária, que está para ser feita, mas não chega nunca, que é a reforma da tributação da renda e da riqueza. Então, não sei se vocês estão vendo, está um pouco, talvez essa luz aqui, não sei se tem condições de apagar essa primeira luz, mas assim, eu não vou entrar muito aqui nos detalhes dos indicadores de desigualdade e pobreza, porque o próximo painel, né, se vocês olharem na programação, é políticas sociais, né, e redução de desigualdade e pobreza. Eu acho que o pessoal vai trazer um monte de indicadores, inclusive mais atualizados. Mas basicamente esse mapa, né, que é o mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras, muito obrigado, né, desse programa Cidades Sustentáveis, ele traz os índices de desigualdade das capitais, né? Nós temos ali Salvador com 0,55 no índice de Gini, isso aí 2020, não teve muita mudança de lá para cá. O índice de Salvador está muito próximo do índice de desigualdade do Brasil, e nós temos os extremos aí, né? Belém com 0,611 e Goiânia, não estou conseguindo ver, eu acho que é 0,475, né? Só para ter uma ideia, né, esse desigualtômetro que eles utilizam aí é sempre a relação entre o maior e o menor, né? Então o mais desigual é 1,29 vezes o menos desigual. Aqui tem alguns países, né, em ordem mais desiguais aí no mesmo ano, né? Então a gente verifica, por exemplo, Belém ficaria em segundo lugar no mundo, né, atrás apenas da África do Sul, melhor apenas do que a África do Sul, né? O Brasil está em torno de 0,533. Esse é um indicador, né? Estamos aqui num público de economistas muito utilizado para medir desigualdade de renda,
né? A extrema pobreza também, nós temos aí o pior índice em Maceió, né, com 8%, que ganha abaixo de 1,9 dólares por dia, e o melhor índice de Porto Alegre, né? O Maceió é 5,71 vezes mais desigual que Porto Alegre, mais pobre, né, em termos de extrema pobreza do que Porto Alegre, né? Se não fosse a Covid, a taxa de extrema pobreza provavelmente teria caído para 7,9% em 2020, mas com a pandemia esse percentual aí ficou entre 9,1% e 9,4% recentemente. Outra questão que é muito grave no Brasil é a taxa de homicídio, né? A violência e a taxa de homicídio de jovens. Quando a gente olha de Belém em 2020 é assustador. 367,74 homicídios por cada 100 mil habitantes. É pior do que qualquer uma dessas guerras que nós estamos vivendo atualmente, né? Nem durante guerras a gente tem índice de homicídio entre jovens nesse nível. Isso está tudo relacionado com a extrema desigualdade que gera, obviamente, uma tensão social muito grande. Nós temos diversos estudos, né, econômicos nesse sentido. E aí eu vou, né, só dar esse panorama rápido dos indicadores de desigualdades para a gente falar um pouco do diagnóstico do nosso sistema tributário, que o Reinaldo já antecipou um pouco aqui. Ele não é não é mais surpresa para a gente. Esse diagnóstico a gente já faz há muito tempo e é por isso que a gente tenta fazer uma reforma tributária há muitos anos, né? Em 2017 eu atualizei, mas só para ter uma ideia, né, a gente tinha em 2017 a carga tributária aí de 32,5% aproximadamente, sendo 48,5% sobre bens e serviços, tínhamos 19% tributação sobre a renda, 26% sobre a folha, que é muito próximo da OCDE, mas é uma tributação pesada sobre a folha. Essa é uma discussão, né, que a gente faria outro grande encontro aqui na Bahia só para discutir isso, na tributação da folha. Propriedade muito pouco tributada, 4,6%, e transações financeiras em torno de 1,6%. Né? Agora, em 2022, nós tivemos aí a maior carga tributária, como o Reinaldo já antecipou, 33,5%. É a mais recente, eu utilizo esses dados, são os dados da Receita Federal. Ela tem uma série mais longa, com a metodologia mais próxima da OCDE, por isso que eu gosto de utilizar esses dados. Nós temos, né, dados aí feitos por outros institutos para 2023, mas nós tivemos aí então a carga de 33,5%, e é interessante que a fatia da tributação sobre o consumo caiu bastante nesse período de 2017 para 2022, para cerca de 40%. E aumentou bastante a tributação sobre a renda. Eu não vou entrar um pouco nos detalhes disso, tem obviamente justificativas econômicas, teve a questão da pandemia, com a redução econômica do consumo, e nós tivemos aí algumas compensações na tributação da renda, principalmente mais recentemente com alguns incentivos do governo para que se antecipasse o pagamento de impostos sobre a renda. A folha, né, mais ou menos estável, em torno de 25%, 4,8% e 1,8% as instituições financeiras. Em resumo, o que a gente vê claramente, se a gente pegar a tributação sobre a folha, né, a característica dela é que 2/3 dela também é tributo sobre o consumo. É considerado pago pelas empresas, né? De alguma forma a gente sabe que não é transferido, essa história que é transferido 100% sobre o preço. Estamos falando com economistas, existe aí as características de oferta e demanda que dá aí a elasticidade de transferência para o preço de alguns tributos, mas de uma forma geral nós temos quase que 60% dos tributos incidindo sobre o consumo de bens e serviços. Não precisa ser nem economista para dizer que isso é um sistema altamente regressivo, né, porque ele recolhe recursos de forma igual de pessoas com capacidades contributivas muito distintas. Então a gente não precisa ir muito longe para dizer que, na verdade, o grande problema do nosso sistema tributário é a regressividade, né? É óbvio que nós temos uma complexidade muito grande na tributação sobre consumos, e aí o setor da indústria é inegável, né? Você vai conversar, já conversei no Congresso Nacional, por exemplo, com o dono da Natura. Ele fala assim: eu trocaria todo o meu escritório para administrar um tributo, que é o IPI, para pagar mais IPI. Eu faço um acordo com o governo, eu pago aqui tanto de IPI, mas o meu custo para cumprir a obrigação de pagar o IPI, né, em
milhares de produtos, que em cada um tem uma classificação fiscal diferente, cada um tem uma regra diferente. Imagine, né, você pegar uma empresa como a Natura, Unilever, essas empresas que produzem uma quantidade muito grande de produtos, para entrar num esquema de definir qual a marca que vai ser consumida por pessoas de baixa renda, para ele entrar no seu mix de produção, para saber o que produto vai ser isento ou que produto ele vai cobrar mais, né? Então vocês imaginam a loucura que vai ser continuar administrando isso, né? Aqui o imposto de renda da pessoa física, embora não dê para ver um pouco esses números ali embaixo, mas deixa eu explicar para vocês que gráfico é esse. Essa barra em vermelho são os percentual de rendimento tributável, tá? E a barra azul são os rendimentos isentos na declaração de renda. E no eixo X ali embaixo, né, no eixo horizontal, nós temos as faixas de renda por salário mínimo. Então, ali nas primeiras faixas, até 2 salários mínimos, depois 2 a 4, 4 a 6, por aí vai até a última faixa, que é acima de 320 salários mínimos. Esses são dados da Receita Federal. Quem quiser ter acesso a dados muito bons, atuais, que a Receita Federal passou a divulgar a partir de 2021, 2022, entre em publicações no site da Receita Federal. Então, só digitar no Google Receita Federal Publicações, já vai aparecer. Tem muitos dados desagregados. Nós temos agora dados que foram anunciados sobre as renúncias fiscais por empresa, tem por CNPJ. Então tem coisas que você vai ver uma concentração gigantesca também de renúncias na mão de pouquíssimas empresas. Esse é um outro problema no Brasil. Mas esse gráfico é interessante porque ele mostra o seguinte, ele mostra que nas faixas mais baixas de renda, as pessoas têm mais renda tributável. Vocês teriam uma ideia, ali na primeira faixa, 80% da renda das pessoas é tributável. E só 12% é isenta. Tem uma diferença, essa diferença entre os 80%, 10% para 100% é a tributação exclusiva na fonte. Tá? Então, aqueles rendimentos, basicamente, de aplicações financeiras, para os mais pobres é o 13º. Tá certo? Quando a gente vai subindo e a gente chega lá na última faixa de renda, é uma inversão quase que completa. Ó. Quem ganha acima de 320 salários mínimos no Brasil, em torno de quase R$500 mil por mês, tem 80% dessa renda isenta. E só paga aproximadamente 10%. Tá? Isso é uma discussão que envolve integração com pessoa jurídica, a distribuição de lucros e dividendos, como é que se tributa isso também, isso é uma outra discussão que era para vir na questão da tributação da renda, mas não avançou. Com isso, você tem uma alíquota efetiva do imposto de renda, esse é o gráfico da alíquota efetiva, em que ela atinge o máximo na pessoa física, ali em torno de 12%, para quem ganha até 30 salários mínimos por mês. E a partir daí cai. Então, o nosso sistema da tributação da renda da pessoa física, ele não é progressivo a partir de 30 salários mínimos, ele é regressivo, ele tributa menos, tá? E isso, né, nós estamos acompanhando aí estudos recentes, né, estamos aí, eu acho que o Thomas Piketty, o economista francês, né, desmontou muito essa história da meritocracia, e mais recentemente nós estamos vendo, né, uma boa parte dos bilionários hoje, eles são bilionários não por mérito, são bilionários por herança. Tá? Então, tributar, né, os super ricos, isso está na agenda, inclusive, do G20, o ministro Haddad trouxe esse tema na pauta, né, isso está no mundo, essa discussão, tributar os super ricos para quê? Para financiar políticas sociais ou políticas de desenvolvimento sustentáveis. Né? Nós estamos aí à porta de questões climáticas muito complexas. Eu vou mostrar esse gráfico aqui, porque a gente está falando de desenvolvimento, crescimento econômico com redução de desigualdades, né? Em 2002, nós temos esse gráfico, eu acho muito interessante ele mostrar, porque nós temos carga tributária bruta no eixo Y, e PIB per capita não é a melhor medida de desenvolvimento, mas é uma das medidas muito utilizadas como proxy de desenvolvimento. Aí está em $1.000 em poder de paridade de compra. Dados de 2002, fonte OCDE e Receita Federal do Brasil. Nós tínhamos essa característica aqui de alguns países selecionados, né? E a tendência, né, clara é essa. Né, à direita, países desenvolvidos, né, maior PIB per capita, tem uma tendência a ter uma carga tributária mais elevada.
países menos desenvolvidos, ali no Equador, Chile, México, Peru, Índia, têm a tendência a ter cargas tributárias menos elevadas. A gente sabe que um gráfico desse não traz nada de causalidade, né, pessoal? Só uma correlação aí. Aqui não é possível identificar o que veio primeiro. Será que primeiro aumentou a carga tributária e depois se desenvolveu? Ou primeiro se desenvolveu para depois aumentar a carga tributária? Esse fluxo, se a gente analisar cada um dos países, ele é distinto. Mas é fato, né, que os países se desenvolveram também com o aumento de carga tributária porque o Estado teve um papel de incentivo ao desenvolvimento óbvio, né? E o Brasil aparece ali, né, como um ponto fora da curva, né? Ele tem uma carga tributária, né, como o Reinaldo antecipou, não é a mais elevada do mundo, mas ele tem uma carga tributária que é mais próxima dos países desenvolvidos, né? A carga tributária aqui é mais próxima dos países desenvolvidos, mas tem um nível de desenvolvimento mais próximo, obviamente, dos países não desenvolvidos. Eu gosto de trazer esse gráfico só para desmontar um argumento que é feito, que é trazido, de que, para a gente se desenvolver, a gente tem que reduzir carga tributária, senão a gente não vai se desenvolver, porque é o Estado muito grande, atrapalha o desenvolvimento. Tá? Não tem conhecimento de nenhum país que fez esse movimento aqui, se desenvolveu reduzindo carga tributária, caminhando nesse sentido aqui para baixo aqui. Não tem nenhuma história dessa. Então, não vamos discutir aqui, né? Precisamos avaliar a história do país, como é que ele chegou nesse ponto ruim, de nível de desenvolvimento baixo com carga tributária elevada. Mas é fato que dificilmente nós vamos conseguir, né, desenvolver e reduzir carga tributária. Estamos tentando trabalhar com manter a carga tributária nessa reforma tributária, né? Isso aqui em 2002. Quando a gente olha o Brasil em 2012, a gente vê um avanço até interessante. Aumentou um pouquinho a carga tributária de 2002 para 2012, né? E aumentou um pouquinho, né, o seu nível de desenvolvimento. Eu gostaria, se a gente continuasse andando aqui nessa linha aqui, seríamos um Canadá em 30 anos, eu aceitaria uma carga tributária de 40%, né, de 38% com o nível de desenvolvimento do Canadá. É óbvio que eu estou fazendo apenas uma inferência aqui, que a gente sabe que não é tão simples, né, as nossas questões históricas. Depois, em 2020, a gente teve um pequeno retrocesso. Eu não coloquei os outros países que estão se movimentando também nesse gráfico, né, pessoal? Aqui eu só estou querendo mostrar o Brasil, apenas para falar dessa questão da redução da carga tributária. Não, esse é o índice de Gini, No índice de Gini, agora a mesma coisa, né? Nós temos, só que o índice de Gini aí, ele está caindo, o valor dele está sendo reduzido à direita, indo para a direita no eixo X. Então, é redução da desigualdade. Quanto mais à direita no gráfico, menos desigual é o país. Quanto mais à esquerda, mais igual, né? E lá em cima a carga tributária continua no eixo Y, né? Então é essa, né, a relação, né? Países com menor desigualdade têm uma tendência a ter cargas tributárias mais elevadas. Pontos fora da curva. O ponto do Brasil é quase fora do gráfico, né? Isso é em 2002, né? A gente tinha uma desigualdade aí, né, em torno de 0,58, índice de Gini. O outro ponto fora da curva é a Índia, né, que ela tem uma desigualdade baixa para uma carga tributária uma carga tributária baixa, né, e uma desigualdade baixa. Mas a Índia é um exemplo à parte, por causa da sociedade de castas. Nós temos uma desigualdade lá que ela tem uma característica muito distinta. O Brasil, em 2012, caminhou para cá, teve uma redução boa da desigualdade, principalmente a política de valorização do salário mínimo foi o grande instrumento de redução da desigualdade, fora as demais políticas sociais, Bolsa Família, etc., né? E nós retornamos um pouquinho aqui em 2020. Eu não vou mostrar esse gráfico aqui não, que eu quero falar um pouco da parte tributária nos 10 minutos que me restam. Um sistema tributário inclusivo, né? Nós do Sindicato Nacional, em parceria com o Instituto Justiça Fiscal, um instituto financiado pelos seus próprios filiados, que discute justiça fiscal no Brasil, tem servidores públicos, empresários, advogados, e todos estão convidados a visitar nosso site, ijf.org.br. Lá nós temos muitos estudos, muito material sobre a discussão do nosso sistema fiscal. A gente acha que a gente precisava ver o sistema tributário de forma a alinhar esse sistema aos objetivos constitucionais, né? Então, Constituição de Sociedade Justa, Livre e Solidária, o artigo 3º da Constituição Federal, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos, né, sem qualquer preconceito de origem, raça, sexo, cor, etc.
Então a gente deveria, né, utilizar o sistema tributário para redefinir ou reafirmar o projeto de sociedade, de Estado e de desenvolvimento que se quer alcançar antes de formular proposta de reforma tributária, pois o tributo é um instrumento desse projeto. Né? Então, uma nova reforma tributária, né, para a gente, o ideal é que deveriam ser adotadas as seguintes premissas. Primeiro, ter esses objetivos constitucionais como guia. Tá? Mudanças no sentido oposto ao que ocorreu na década de 90. Na década de 90, nós tivemos uma redução muito grande da tributação sobre a renda, né, e um crescimento muito grande da tributação do consumo, principalmente feito pela União, com o aumento de PIS e COFINS. Tivemos a CPMF, mas a PIS e COFINS se transformou, né, contribuições sociais que se transformaram assim numa fonte de arrecadação gigantesca e num peso muito grande para aumentar aquela participação da tributação sobre o consumo. A ideia é de crescer distribuindo. Tá? Isso aqui estava nessa apresentação, né, a primeira vez que eu fiz essa apresentação com essas premissas em 2021. E vocês estão trazendo o tema aqui, estratégia de crescimento econômico com redução de desigualdades, né? Ou seja, a gente precisa ter estratégia de desenvolvimento e crescimento, mas se a gente perder a perspectiva da redução de desigualdade, a gente vai continuar fazendo o mesmo, né? Um crescimento que não inclui. Tributação como instrumento de indução do desenvolvimento econômico, né? A tributação tem que ser um instrumento de indução. Qual é a estratégia que a gente defendia para a implementação? Levamos isso ao governo de transição, conversamos com Geraldo Alckmin, né, conversamos com o ministro Haddad, conversamos com a equipe econômica, né? A prioridade e a centralidade deveria ser na tributação da renda, por conta do grande problema da regressividade. Eu vou falar um pouco depois dessas conversas no governo de transição, porque é interessante a gente entender como é que o governo também trabalhou com as forças políticas, com a correlação de forças para fazer as suas escolhas, né? Não é tão simples assim. A gente sabe que nós não temos um Congresso, né, tão favorável a políticas de distribuição de renda, de redução de pobreza, e esse é um fator que a gente tem que enfrentar. Primeiro, os tributos da União. Essa era uma questão que a gente estava conversando, porque sempre foi complicado fazer a reforma tributária dos impostos indiretos por causa dos conflitos federativos, e que vão continuar, e que estão no cerne, né? Tem economistas mais pessimistas que estão dizendo o seguinte: essa reforma vai ser uma reforma que, para acontecer até 2032, com os conflitos federativos que ela vai trazer, e que está trazendo nos projetos de lei que estão aparecendo por aí, porque o governo ainda não encaminhou os deles, né? Isso pode inviabilizar a reforma novamente. Ou seja, está prevista na Constituição, mas você não consegue fazer ela se transformar em realidade. Então, qual era a nossa ideia? Por que o governo não faz a reforma da tributação sobre o consumo, primeiro do PIS e COFINS? Com esse modelo que estava aí, é só seu, se perder a arrecadação, ele tem capacidade de financiar por endividamento, né? Fazia todos os testes, 1, 2 anos, está aqui, calibrado, agora os estados e municípios podem fazer no seu IBS, sem uma transição tão longa, porque nós temos uma situação muito interessante, que você ouviu falar assim, ou faz essa reforma da tributação sobre o consumo, ou o Brasil não cresce, porque o nosso sistema é muito complexo. É fato. O nosso sistema é uma loucura, tá? Ele é extremamente complexo, mas nós estamos indo para um outro sistema que ele não é muito mais simples, ele é mais simples, não tenha dúvida disso, mas não é muito mais simples. Mas durante 11 anos, nós vamos ter 2 sistemas convivendo, um que é extremamente complexo e o outro que é um mais simples, mas ele é complexo dada a característica federativa do país, dada a complexidade das atividades econômicas, né? E aí aquele argumento que a gente não cresce enquanto não fazer reforma, porque o sistema é complexo, está dizendo para a gente que a gente não vai poder crescer nos próximos 11 anos, o que é inaceitável. Então, essa discussão é complexa, então a gente achou assim, era melhor o governo começar com os tributos da União, PIS, COFINS, fazia o IVA, fazia um teste de 1 ano, e no ano seguinte, isso poderia estar previsto até a transição ser feita assim. Está começando assim, o PIS, COFINS avança um pouco mais, o CBS avança mais. Mas você poderia fazer uma transição mais curta para estados e municípios, se você conseguisse mostrar para os estados e municípios, porque nós temos um tipo de federação em que não há uma confiança no outro. Né? Na federação está todo mundo assim, aquele ali vai passar a perna em mim, o estado mais rico vai passar a perna no estado mais pobre, os estados vão passar a perna no município. Como há essa desconfiança, a gente não consegue fazer uma construção de uma transição rápida por conta disso.
elementos de uma reforma tributária factível, porque tem a conjuntura política, não adianta você ter o tópico lá e achar que a gente vai, né, fazer uma mudança na tributação, por exemplo, da renda, criar uma alíquota de 45% para os mais ricos, né? Muito bonito isso, mas não vai passar no Congresso. Então, a gente tem que trabalhar com coisas factíveis. E, por último, a gente discutiria o federalismo fiscal na reforma tributária, né? Porque, na verdade, a discussão sobre o federalismo fiscal, ele passa primeiro por uma repactuação, um novo pacto, né? Porque nós temos hoje uma concentração, né, da arrecadação, essa arrecadação toda, né, tributária no Brasil, mesmo depois das distribuições constitucionais, elas ficam 60% na União. Tá? Por conta das políticas sociais centrais da União, principalmente a Previdência e a assistência social. Estados e municípios, estados ficam com 25% e municípios com 15%. Né? E uma boa parte desses recursos com políticas vinculadas, receitas vinculadas. Então, você tem pouca capacidade para os estados e municípios para atuar no campo da despesa, do gasto discricionário, para investimentos principalmente. Tá? Então, o federalismo fiscal a gente tem que rediscuti-lo antes de discutir a questão do... E aí algumas propostas, né? A isonomia da agenda do trabalho do capital, uma mesma tabela progressiva de alíquotas. É óbvio que isso vai exigir ajuste na tributação da pessoa jurídica, e acho que isso está sendo encaminhado até relativamente bem. A reestruturação do IRPF, é preciso ser feita uma reestruturação depois da pessoa física, né? Para pelo menos naquelas faixas acima de 30, 40 salários mínimos, você manter uma tributação progressiva a partir dali também. O RPJ, eu acho que a Receita não gosta disso não, quando a gente fala em eliminar a tributação sobre o lucro presumido, quem menos gosta é a administração tributária, porque a tributação do lucro presumido ela é mais fácil de administrar pelo lado do fisco também. Mas hoje não tem mais sentido. O que justificou a tributação sobre o lucro presumido era empresas com pouca capacidade de fazer uma contabilidade de lucro real, né, elas faziam pelo faturamento. O problema é que o lucro presumido acaba sendo uma outra tributação sobre o faturamento, que é sobre o consumo, na verdade, de fato. Então, hoje, com a quantidade de softwares de prateleira que você tem para fazer uma contabilidade, as empresas que estão na faixa do lucro presumido, se ela não tiver capacidade de fazer uma contabilidade, ela não está existindo mais. Porque ela precisa fazer uma contabilidade para se organizar como empresa. Tá? E o nosso limite do Simples são limites elevados. Já para caminhar aqui, já encerrando meu tempo, eliminar a dedução de juros sobre capital próprio. Esse é um debate, né, que envolve a discussão desses mecanismos de financiamento de empresas, revogar a isenção do IRPF sobre a distribuição de lucros e dividendos recebidos. Eu acho que isso, né, até o governo anterior encaminhou para o Congresso uma proposta nesse sentido, né, de eliminar a tributação, a isenção da distribuição de lucros e dividendos. É o grande mecanismo de riqueza hoje no Brasil. Tá? Instituir imposto sobre grandes fortunas, essa é uma discussão bastante polêmica, eu gostaria de fazer uma apresentação só sobre isso, né, mas incidindo apenas sobre fortunas superiores a 10 milhões. Eu defendo até que isso aqui deveria ser até um imposto provisório, mas ninguém acredita mais em nada provisório no Brasil depois da CPMF, mas basicamente para tributar, porque realmente economicamente, agora para encerrar mesmo, pessoal, economicamente a gente sabe que é muito mais eficiente, eficaz e efetivo tributar fluxo do que tributar estoque. Esse é um ponto. Só que a gente ficou muito tempo sem tributar fluxo de renda e riqueza, e que se gerou um estoque gigantesco. Então, essa riqueza, né, tem uma frase muito boa daquele pessoal do grupo Patriots, né, que defende a tributação da riqueza, assim, o mundo não precisa de bilionários. Né? Então, essa riqueza exagerada, ela tem que ser tributada no estoque. Depois a gente vai para a tributação somente do fluxo. Instituir a contribuição social sobre altas rendas. A ideia aqui era de mais uma fonte para financiar a renda básica. Porque é o seguinte, pessoal, nós estamos aí no campo aqui da economia muito interessante no mundo do trabalho. Agora, com a revolução tecnológica, a chegada da inteligência artificial, nós vamos ter um grande problema de desemprego. Isso é cristalino. E nós vamos jogar muita gente de novo nas políticas sociais, um peso muito grande na necessidade de financiamento dessas políticas sociais. Nós vamos ter que buscar fontes de recursos, né? Não dá mais para buscar fontes de recursos tributando mais as empresas, tributando o consumo. Então nós temos que tributar onde estão as maiores fontes de recursos. As empresas, né, de tecnologia, de streaming, etc., que são baixíssimo tributados, e os super ricos.
Bem, eu já vou... A questão dos benefícios fiscais é uma questão que a gente vai ter que discutir. Vou dar só o último exemplo e aí vou encerrar. Tá? Nos dados da Receita Federal, vocês entrem lá em renúncias fiscais, né, foram divulgados por CNPJ todas as renúncias fiscais. Não vou entrar no mérito das renúncias, mas vou dar um dado, porque é público ele. Nas renúncias fiscais do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Que em 2021, que é o último dado que foi disponibilizado pela Receita, foi de 68 bilhões em renúncias, 68 bilhões de renúncias fiscais só do imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? E uma boa parte delas são renúncias importantes, principalmente para o Norte e Nordeste, porque dentro do imposto de renda da pessoa jurídica que são feitas políticas regionais de incentivos regionais, né? Sudan, Sudene, só para ficar nesses dois exemplos. Então, quando a gente lista por ordem de empresas, a Vale do Rio Doce, né? Ela sozinha, né, ficou com 19 bilhões dos 68 bilhões. Mais de 25% dos benefícios. Isso é uma concentração muito grande. Se a gente for entrar na discussão, né, do por que foi criado os benefícios, os incentivos fiscais e as renúncias fiscais do imposto de renda para desenvolvimento do Norte e Nordeste, basicamente eram para políticas industriais. Né? Vamos voltar lá para o Celso Furtado, né, e políticas industriais. Só que você tem uma empresa que é extratora de minério, né? E ela não foi tinha um economista aqui, que acho que é professor aqui, falando da cidade lá, a principal cidade do Vale do Rio Doce, esqueci o nome da cidade agora, mas ela não foi para o Pará, a Vale do Rio Doce não foi para o Pará porque me deu um incentivo para eu desenvolver o estado do Pará, ela foi para o Pará porque o minério está lá. Então, repare umas distorções na discussão de incentivos também que a gente tem que fazer, né? Mas aqui eu não tenho nada contra a Vale do Rio Doce, tá? Muito pelo contrário, mas inclusive conversei com gente lá do Pará e falou assim, não, mas ela foi importante porque tem a externalidade, embora a externalidade negativa da extração do minério, mas tem a externalidade positiva nas cidades próximas, tem uma dinâmica própria dos serviços e tal. Então, assim, vamos discutir isso, mas será que a gente pode concentrar tanto, né, um incentivo fiscal numa única empresa? Para mim a discussão é essa, a gente precisa, nessa questão da desigualdade, também olhar a desigualdade na obtenção dos incentivos fiscais. Mas, em geral, é isso. Eu passei 4 minutos no meu tempo, eu não fui tão pontual como o Reinaldo, mas agradecer o convite mais uma vez, dizer que nós estamos à disposição do Sindifisco Nacional, entrar na página do sindifisco.org.br, estudos técnicos, nós temos diversos estudos com dados recentes, e se vocês quiserem, alguém, aluno, estudante, professor, ter acesso a dados da Receita Federal, pode entrar em contato com a gente, que a gente também orienta até como pedir para a Receita Federal os dados, como a gente conhece, como são os sistemas, hoje nós temos a lei de acesso à informação, mas se você pedir errado, o pessoal pode dizer, não, aqui eu tenho que fazer um trabalho extra, se pedir certo, normalmente consegue. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo evento. Obrigado, Marcelo. Está perdoado, viu? Está dentro da margem de tolerância. Bom, gente, nós vamos abrir um pequeno espaço para algumas intervenções do público, um espaço de 10 minutos. Quem quiser, então, se dirigir aos dois palestrantes, por favor, fiquem à vontade, pode tomar a iniciativa. Alguém levantou a mão lá no fundo? Pode vir até aqui, por favor. Já vem, né? Opa, obrigado. Bom dia a todos. É que eu tenho uma dúvida. Meu amigo, se identifique, por favor, da sua origem, tá bom? E diga o seu nome, para a gente se situar melhor. Pronto. Eu sou Gabriel Borges, sou estudante de economia aqui da UFBA. E quando eu cheguei aqui, a gente estava num ponto da fala sobre as alíquotas dos impostos, tanto a questão da tributação direta quanto a indireta. E uma dúvida que me surge como estudante de economia é a questão da tributação, se ela poderia, por exemplo, funcionar na curva de Laffer,
porque eu não sei se o Brasil segue o ponto máximo da curva ou um ponto a mais na questão da arrecadação, porque o Brasil, como foi falado, temos uma das maiores cargas de tributação indireta em comparação com outros países. Se corrigir as taxas de imposto para um ponto mais próximo à curva de Laffer, não seria melhor que aumentar a tributação direta? Desculpa o seu nome. Gabriel. Gabriel, interessante a sua pergunta. A questão da curva de Laffer, ela não teve, assim, comprovação empírica de em que ponto ela passa, né, realmente a ter uma alíquota que você passa a ter redução da arrecadação, porque a curva de Laffer, ela diz mais ou menos isso. Você tem uma alíquota, né, eu não posso, por exemplo, botar uma alíquota de 100%, porque a pessoa para de trabalhar e aí a arrecadação é zero. Então, no 100% a gente já sabe que a arrecadação, pelo menos no tributo sobre a renda, mas não se conseguiu chegar empiricamente a um valor a partir do qual essa alíquota provocaria de fato a redução. Então, assim, a gente teria espaço muito grande para aumentar a alíquota. Só para você ter uma ideia, vou dar dados históricos. Na Inglaterra, década de 60, tivemos a alíquota do imposto de renda, obviamente para rendas elevadas, de 95%. Na Inglaterra, na década de 60. Por isso que depois chega Thatcher e fala, vamos reduzir os tributos, eles já eram confiscatórios, né? Nos Estados Unidos, década de 50, eu posso passar depois, pego o meu e-mail, posso passar, eu tenho uma tabelinha com esses dados, não tenho de cabeça agora aqui, mas nos Estados Unidos, na década de 50, a alíquota de 95, chegou a 98 nos Estados Unidos, no imposto de renda, acima de $500 mil, acima de $1 milhão, era para uma renda elevada. E isso não provocou. Então, assim, quem ganha, por exemplo, né, até $500 mil vai pagar o imposto até $500 mil por alíquotas progressivas, né, baixas. Mas toda a renda que ele recebesse acima de $500 mil, então se ele recebesse $600 mil de renda, em cima dos 100 mil, acima dos 500, ele pagaria 95%. Muita gente, né, na economia fala, não, se você aumentar muito a alíquota, você tem um desincentivo ao trabalho e tal. Só que isso você está pegando uma faixa de riqueza, né, que é produzida para além do mundo do trabalho, né, que às vezes até a própria pessoa que está produzindo a riqueza, ou está sendo produzida por ela, não controla. Então, assim, a gente não tem problema hoje, se a gente, por exemplo, a gente poderia ter uma alíquota até de 45% para quem ganha, sei lá, acima de $100 mil. Poderia ter uma alíquota de 45%. O problema é que a gente não consegue fazer isso politicamente. Tá? A nossa restrição é política, ela não é econômica. Tá? Então, as pessoas vão deixar o país, né? Eu lembro que quando veio essa discussão da tributação dos fundos exclusivos, né? E a tributação das offshores, né? Aí eu peguei um Uber, né, quando cheguei em Fortaleza, aí o cara do Uber, né, no seu Celtazinho lá, dizendo assim, rapaz, que absurdo, né, esse negócio aí de tributar os fundos exclusivos, né, vai todo mundo embora. Aí eu falei para ele, eu sou educado, eu falei para ele, não se preocupe que o pessoal não vai embora. Ele não vai, não. Eu falei, não vai porque ele não vai embora porque lá fora tributa. E tributa mais elevado que aqui. Então, essa preocupação dele ir embora, você não precisa ficar preocupado, que ele não vai embora. Se você tiver o seu fundo exclusivo, fique tranquilo, eu acho que você não vai embora. A pessoa nem sabe o que é o fundo exclusivo e tal. O fundo exclusivo era uma aberração que foi criada para a pessoa não pagar tributo, entendeu? Basicamente é isso, né? Que foi uma aberração criada simplesmente porque como é que se pagava tributo nos fundos de investimento? E todo mundo paga, quem tiver qualquer dinheirinho aí no fundo de renda fixa, paga. Pelo sistema de come-cotas. Come-cotas eu tenho uma quantidade de cotas que se referem a uma quantidade de reais, e aí eu vou pagar o tributo, calculo, quanto é o tributo? O tributo é tantos reais, transforma em cota e você perde essas cotas, porque o dinheiro vai para o governo, reduz as suas cotas. Por que o fundo exclusivo não pagava? Porque ele não tinha cota, é um só. Olha só que a gente tem que ver que a criatividade, né, do brasileiro, né, o sistema não é come cotas, vamos fazer um fundo que não tem cotas. E aí não tem como comer cota, não tem cota, ele é fundo único. Era basicamente isso. Então o que se criou foi só um sistema para fazer com que esse pessoal pagasse. E ainda deu um benefício para eles,
de recolher o estoque numa alíquota baixíssima. Enquanto todo mundo pagou 15%, 20% nos seus investimentos, deram o benefício para eles recolher 8%. Aí você vai ver o dado da arrecadação da Receita, ó, agora no primeiro trimestre está batendo todos os recordes. Por quê? O cara foi lá e falou, vou recolher, porque eu ia pagar 20%, estão me oferecendo a 8%. Então, assim, não tem esse problema da curva de Laffer por enquanto, em termos de aumentar a alíquota, e seria por isso que eu acho que, quando a gente defendia, né, que o ideal era começar pela tributação da renda, a ideia era aumentar a participação do bolo da renda, para que quando fizesse a reforma tributária sobre o consumo, a gente reduzisse o peso dos tributos sobre o consumo. Mas dá para reduzir no ICMS e no ISS? Não, tem que reduzir no PIS/COFINS, na União, esse peso, porque a União é a única que tem capacidade. Como o imposto de renda, a arrecadação vai para ela, que é diferente de outros países, né? Nós só temos, o imposto de renda é federal, é da União, é do governo federal. Se ela ganha com o aumento da tributação da renda, ela pode perder na tributação do seu não é imposto, do seu tributo sobre o consumo, que é o PIS e o COFINS. E aí você poderia sim fazer um sistema menos regressivo, que era reduzir a tributação sobre o consumo. Do jeito que a gente fez, e aí tem muito mais a ver com a correlação de forças, né? Por exemplo, na transição a gente foi conversar com o Alckmin, e ele falou, não, mas é porque a reforma do tributos indiretos já está madura, já está aí, e ele chegou e falou assim, e a indústria precisa. Ele usou essa palavra, e a indústria precisa. E nós estamos precisando isolar a extrema-direita. Palavras do... Tem que isolar a extrema-direita. Então, qual é a reforma tributária mais factível agora? É a dos tributos indiretos. Né? A tributação da renda vai ser depois. Aí a gente falou para ele, tudo bem, a gente entende correlação de forças, mas depois não vai ser feita a tributação da renda. Todo o capital político vai ser gasto na tributação sobre o consumo, não vai fazer depois. Até a gente tem 20 anos que a gente conhece como se faz tentativa de reforma tributária nesse Brasil, nesse país, né? Mas foi o possível diante da correlação de forças. Obrigado. Bom dia, meu nome é Alexandre, eu sou servidor do Estado. Realmente, algumas coisas que os senhores falaram aí, para quem não é da área, tem que fazer um exercício intelectual a mais aí, né? Mas realmente foi, acima de tudo, assim, grandes sinais de alerta que os senhores emitiram aí para todos nós, muito interessante mesmo. E essa situação, senhor Reinaldo, que o senhor falou dessa contradição, né, de que, por exemplo, São Paulo vai acabar sendo privilegiado em relação aos estados do Nordeste, né, nesse fundo, né? Será que é possível ainda mudar a direção do volante? Assim, pelo seu conhecimento, não sei se o veredicto vai ser dos melhores, assim, de acordo com sua visão, né, sua previsão. Há possibilidade de ainda de mudar a direção em relação a esse direcionamento que está tendo aí, que os senhores realmente alertaram bastante? Obrigado. Diria que, teoricamente, tudo é possível na política. Isso é uma questão política. Não é mais uma questão técnica. Mas na política, o que vale é a correlação de forças. Uma vez eu estava numa palestra do professor, do ilustre e inesquecível professor Calmon de Passos, e depois da palestra eu tive o privilégio de conversar um pouco com ele e falar sobre o direito e a justiça. Ele disse, meu filho, o direito não é a fonte da justiça, porque se o fosse, o direito não criava todos os instrumentos e os fundamentos legais para a escravidão. A justiça, a fonte da justiça é a política. Mas isso depende da correlação de forças.